Vamos ver o Felipe Luiz falando, galera. Queria que você pudesse falar como você lidou com essa ausência de última hora do jogador e se no seu plano inicial de jogo ele seria titular e você precisou adaptar. Sim, ele seria titular. Falei com ele antes do jogo do Vasco. Disse a ele o planejamento que eu tinha para ele nos próximos jogos. Como eu falei para vocês, é um jogador muito importante para mim. É um jogador muito especial, tem todas as qualidades e características que eu gosto. Tem a fase ofensiva, defensiva, sabe atacar espaço, mas também sabe jogar pressionado, sabe associar com os companheiros, é um jogador muito importante. Infelizmente ele sentiu uma dorzinha no joelho diferente aí, que vamos ter que esperar a análise, né, dos exames para ver o que realmente aconteceu. Eu acho que além do treinador que ficou triste de não poder utilizá-lo, ele mesmo foi o que mais sofreu com essa não possibilidade de jogar na casa dele, no país dele, contra a LDU. Sei que ele queria muito, ficou muito frustrado e triste e chateado por não poder jogar, mas espero que ele possa se recuperar pronto, porque ele sabe disso, que ele é muito importante para mim e para a equipe. Felipe, boa noite. Boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação da partida e da própria postura do Flamengo. Eu conversei com alguns torcedores da LDU que se mostraram surpresos e alguns até irritados pelo fato de que a equipe da casa não conseguiu se impor, não conseguiu o domínio efetivo da partida, né? Bom, boa noite. Eu vim jogar no Equador algumas vezes, né? E sempre é muito difícil jogar no Equador, não, em Quito, desculpa, no Equador, mas na altitude de Quito. E sempre é muito difícil. Já tomei aqui goleadas, também já venci um jogo aqui, mas sempre é um jogo muito complicado, porque todo o contexto é diferente. A bola é muito mais rápida, os domínios eles escapam do pé. Às vezes o jogador está acostumado a dar um passe na frente e ela vai embora, porque ela não freia, a bola vai embora. Então, conversei bastante com os jogadores e optamos por um plano de aproximação, de passes mais curtos e principalmente saber que o adversário também cansa e também corre, também tem que correr na altitude, por mais que eles estejam adaptados, estejam já totalmente aclimatados aqui, mas fazer eles correrem atrás da bola frustra e cansa, e eles não podem fazer o volume que eles costumam fazer na casa deles. Eu assisti, bota aí, desse ano praticamente todos os jogos deles, e em casa é impressionante o volume que esse time tem, né? E aí também analisei os times que jogaram aqui com linha de 5, sofreram muito porque eles conseguem te afundar para dentro da tua área, e com um número de cruzamentos muito altos e chutes de fora da área, rebotes, e principalmente o Arce, né, que é o cabeceador tão poderoso nesse jogo aéreo, eles acabam te empurrando e você acaba não conseguindo sair, né? Então, às vezes, dá uma falsa sensação de que o espaço está ali, mas você acelera, acaba perdendo a bola, tem que correr atrás da bola. Isso, depois do segundo tempo, se nota muito. E então, eles fizeram uma pequena mudança, jogaram com 2 volantes. Eu esperava que eles viessem um 4-3-3 e optaram por individualizar no Arrascaeta, né? Com o volante, marcou o Arrascaeta praticamente o jogo todo. Mas isso nos dava a possibilidade de sair. O difícil era também acelerar, porque, como eu falei, cada passe no espaço ela vai embora. Por exemplo, o Gerson recebeu uma perfeitamente e o passe era perfeito para o Wesley se fosse no nível do mar, mas aqui acelera, ela vai embora. E isso os jogadores entenderam rápido com o treino de ontem, com o jogo de hoje. Então optaram por ter um jogo mais de controle o tempo todo e esperar pelas chances aparecerem, pela atração do adversário na pressão da bola. Tivemos aí oportunidades, né, de finalizar, de chegar perto da área e depois não conseguimos fazer, mas pelo que eu vi principalmente do jogo do Táchira, é que a LDU dominou todo o segundo tempo e foram mais de 15 cruzamentos na área. Aqui foram só os últimos, se não me engano, 5 ou 10 minutos. Então eu acredito que tenha sido um jogo importante, muito bom dos meus jogadores. Eu estou muito orgulhoso do esforço que eles fizeram, porque é muito difícil jogar aqui.
Felipe, boa noite. Rafael Granger, TV Globo. Eu queria até pegar esse último gancho que você disse sobre a opinião que você teve do desempenho dos atletas, né? Se dentro do que você pensou de estratégia, do que você pediu para eles, se você acha que eles conseguiram responder bem ao que estava combinado e também se fisicamente os jogadores, na sua opinião, conseguiram se adaptar a essa condição, se alguém precisou de alguma ajuda extra, de repente, no intervalo. Se puder falar um pouco para a gente como é que foi seu ponto de vista sobre isso. Obrigado. Bom, primeiro o jogador, eu acho que só o Bruno, né, que pediu auxílio de oxigênio, mas assim, todos sentem, todos, só que assim, eu também peguei os dados do ano passado, dos jogadores que sentem menos ou que sofrem menos. Então a função defensiva mais importante do time hoje tinha o Gerson, que era o encarregado de pressionar o zagueiro alto e também ajudar o Wesley dentro da área, então ele tinha que fazer um esforço muito grande. E ele fez de uma forma incrível esse esforço, e depois com a bola no pé, é um jogador que não perde a bola, né? Um cara que cria muito jogo. Então assim, o Gerson foi realmente o sacrificado, talvez na parte física, pela equipe, mas depois, por exemplo, fisicamente o Eric e o Everton, impressionante. Assim, o Everton estava bastante tempo sem jogar, correu o jogo todo, não errou quase nada, cobriu um campo assim, cortou muita bola perigosa. É um jogador, eu sei que a torcida às vezes pega no pé, mas é um jogador muito importante. Ninguém é titular da Copa do Brasil por acaso, né? E fazendo o jogo que ele fez, então eu confio muito nele. Fiquei muito feliz pelo jogo dele, fiquei muito feliz pelo jogo do Ayrton, já contra o Vasco e hoje. São jogadores que precisam dessa confiança, precisam se sentir confortáveis dentro do campo. E, assim, a nível geral, eu fiquei feliz com o desempenho de todos eles. Não posso te dizer que nenhum, assim, que eu não gostei. Okay? Felipe, boa noite. Boa noite. Dada todas as dificuldades que tinha a questão da altitude, você perde o Gonzalo Plata ali hora antes do jogo, era um jogador que talvez do seu grupo seria o mais adaptado a jogar aqui, fez base no Independente Del Valle, apesar de não ser daqui de Quito, mas jogou por muito tempo. Quando joga na seleção, joga aqui. Você perde um jogador importante hora antes do jogo. Você não tem o De La Cruz, que também é uma peça-chave ali no meio campo. Você não tem o Alexandro, que é um jogador experiente na lateral. Queria saber de você o sentimento que você sai daqui, de ter ganho um ponto ou de ter perdido 2 pontos. Não, queríamos ter vencido. Era importantíssimo essa vitória, né? Porque nós mesmos nos colocamos nessa situação de perder o jogo em casa contra o Central Córdoba, onde, claro que agora temos que tentar. Agora e sempre, o Flamengo tem que entrar para vencer todos os jogos sempre, né? Mas, dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar aqui, não pelos desfalques, porque pode ser que a torcida ou até vocês da imprensa não tenham a confiança plena, mas eu tenho a confiança plena nesses jogadores que entraram hoje. E eles oscilam, mas eu confio na qualidade e no talento que eles têm, por isso que eles estão no Flamengo. Então, não pelos desfalques, mas sim dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. Última em português e caminhamos para o espanhol. Felipe, aqui na frente, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfoca, para Azul Rubro-Negro, Revista Placar. Felipe, hoje você fez seu primeiro jogo como técnico na altitude, né? Você já atuou algumas vezes como jogador, seu primeiro jogo hoje. Eu queria que você falasse quais foram as principais diferenças na sua preparação, né? A gente sabe que a sua preparação provavelmente começou logo depois do jogo contra o Vasco, né? Que você gosta de sempre preparar o próximo jogo. Quais as principais diferenças que você encontrou de ser um técnico e ser um jogador na altitude? E se puder falar também um pouquinho sobre o Ayrton Lucas, de novo, fez uma excelente partida, sendo muito elogiado nas redes sociais. Obrigado. Cada entrevista que eu dou é quase a primeira vez em alguma coisa, né? Primeira vez no Brasileiro, primeira na Libertadores, primeira na altitude. Treinador jovem é assim. Mas estamos aí para isso, para evoluir, continuar aprendendo e melhorando. Mas, como eu respondi ao teu companheiro antes, o fato de eu ter jogado aqui e ter sido um dos jogadores que mais sofria com a altitude, me dá a possibilidade de dar alguns conselhos para os jogadores, conselhos não, algumas dicas, algumas pistas para os jogadores para poder se sentirem melhor. Mas é impossível, cada um tem uma adaptação, cada um sente de uma forma, cada um joga de uma forma, mas
o plano de jogo, quando eu estudo o adversário, eu não posso olhar se está na altitude, está no nível do mar. Eu olho os números dos jogadores, os sistemas, onde estão os espaços, onde estão as manipulações, e ali eu tento dar uma solução para os jogadores para eles poderem achar e se sentir mais confortáveis dentro do campo. Depois a decisão dentro do campo são deles, se eles têm que acelerar, se eles têm que segurar mais o jogo, se é o momento de chutar de fora da área, se é o momento de cruzar. Então a escolha são deles, né? Mas a única coisa que eu falo, assim, que eu tentei falar para eles o que eu achava de quando a gente jogava aqui, o que servia mais para a equipe. E eles, às vezes, a maioria deles já jogou aqui, sabe perfeitamente como é que se sofre, não tem o que fazer, se sofre. Aqui você vem para sofrer. É impossível desfrutar do mesmo jeito que no nível do mar, né? Mas é uma dificuldade que temos pela frente, e essa é a beleza da Copa Libertadores, na minha opinião. Eu acho uma experiência bonita poder jogar na altitude. Felipe. Desculpa, do Ayrton. Então, eu já elogiei ele depois do jogo do Vasco para ele, para o grupo também. O Ayrton precisava de um jogo sólido, um jogo onde ele dominasse a lateral outra vez, que ele se sentisse dono da posição, onde ele controlasse os tempos e de ataque e de defesa, e contra o Vasco ele não errou passes, ele fez o time andar muito rápido, uma forma rápida, e depois ele deu uma solidez defensiva para a equipe, e principalmente a bola aérea no jogo da defesa da área, que era uma coisa que a própria torcida pegava no pé. Ele teve que marcar o Vegete praticamente todo o jogo, e ele fez perfeito. O tempo que ele durou, como eu falei, ele estava sem sequência, e é muito difícil o jogador desempenhar sem a sequência. E aí hoje, com o jogador com confiança e com sequência, a gente vê o Ayrton que veio para o Flamengo, esse Ayrton que me deixou no banco, o Ayrton que é capaz de chegar na seleção brasileira, e pode muito mais. E nós vamos pouco a pouco dando esses pouquinhos de confiança para ele evoluindo aí e continuar crescendo junto com a equipe, que ele é muito importante para a gente. Felipe, aqui. Oi, boa noite. Letícia de Almeida, Falazoeiro TV. Me permite fugir um pouquinho do tema do jogo, né, em si. A informação que saiu essa semana é que o Flamengo foi comunicado que o time, né, da Turquia, o Göztepe, não vai exercer a opção de compra do meia Vitor Hugo. E, por consequência, ele vai retornar ao Flamengo. E aí a informação que saiu também na imprensa é que você teria dito que não conta com o jogador e que ele estaria sendo liberado para ser negociado. Queria que você explicasse, né, ou esclarecesse essa situação a respeito do meia Vitor Hugo. Obrigado. Não é verdade. Primeiro, ninguém nem mencionou o nome do Vitor Hugo para mim, da diretoria, nem o presidente, nem ninguém. Eu falo com o Boto diariamente e não foi em nenhum momento o assunto. Eu joguei com ele, eu gosto muito dele, é um jogador muito bom, importante, que não perde a bola, é um meia com muita qualidade e que foi titular do Flamengo em 2022, parte de 2023, com o São Paulo, e foi praticamente titular na frente do Everton Ribeiro, e perdeu espaço em 2024 e optou por sair, né? Então, assim, a montagem de elenco, eu participo e dou opinião, mas a montagem de elenco não é minha. Se no dia de amanhã o Boto resolver trazer o Haaland sem falar comigo, eles podem fazer, claro, eles vão escutar minha opinião, eu vou falar, esse jogador encaixa mais ou menos, e eles vão fazer a montagem de elenco sempre da diretoria. Então, no caso do Vitor Hugo, não é verdade, é um grande jogador, eu não sabia de nada, mas claro que virão reforços, os jogadores chegarão aqui para ajudar, outros que não estão tendo espaço e vão sair, esse é o ciclo do futebol. Sempre o importante é que tenhamos um elenco bem compensado em todas as posições, para que aconteça o que aconteceu hoje. Perdemos 2 volantes, mas os 2 volantes que jogaram são top, e perdemos um lateral e o outro é top, e ainda tem um que vai voltar, e essa concorrência faz eles crescerem. Hoje, por exemplo, para mim, o melhor zagueiro do Brasil até agora, que foi o Léo Pereira, ficou fora. Os outros 2 jogaram muito, então para mim isso é ter um elenco completo e equilibrado na forma para eu poder depois escolher as peças e a equipe ser forte, independente das peças que faltam. Mas, repito, ninguém falou comigo do Vitor Hugo. Mentira o que falaram por aí. Em espanhol. LDU no Rio de Janeiro o próximo mês. Por fora, ¿no? Me imagino que va a ser un equipo que va a seguir intentando presionar, va a seguir intentando hacer su juego, que es un juego muy
vertical, directo, sobre todo con muchos cambios de frente y de orientación y centros al área y rupturas al espacio. Entonces, imagino que van a intentar aprovechar muy bien nuestras pérdidas para intentar tirar contras rápidas. Pero en nuestra casa, obviamente, tenemos que hacer un partido muy sólido, mucho más sólido de lo que hicimos con Córdoba, para poder ganar, porque, por supuesto, no es fácil. Un equipo que llega a la fase de grupo de Libertadores nunca es fácil de jugar. Hola, profe, ¿cómo le va? Luis Quiroz de Radio La Red, le saluda, un gusto. Le salió a la perfección la planificación del partido. Analizábamos que usted incluso estudió mucho al rival. La banda más fuerte que tiene Liga es la derecha, cuando se junta Daniel de la Cruz y Brian Ramírez, marcan una diferencia notable. Y hoy prácticamente los tuvieron cubiertos, no un mano a mano, no ganaron. ¿Salió a la perfección lo que usted quería venir atrás, llevarse un punto de Quito? Bueno, a nivel defensivo fue un partido muy sólido, sí. No, yo no quería venir aquí a ganar un punto, yo quería ganar 3. El plan de partido a nivel defensivo estuvo muy bien, sobre todo porque la línea estaba muy valiente, estaba alta, dejábamos pocos espacios entre líneas. Con eso no tenían tiempo para girar el juego rápido y encontrar a este jugador que es súper peligroso, que es Ramírez, ¿no? El extremo. Me encantó, me parece buenísimo. Tiene muchísimas asistencias, el lateral también. Y creo que es joven, ¿no? El lateral, si no me equivoco, es muy joven. Tiene mucho más margen de mejora aún. Y sabíamos de eso, entonces yo creo que al adelantar bien las líneas y los jugadores tuvieron mucho coraje para jugar altos, no dimos los espacios y los tiempos para que ellos pudieran asociarse. Entonces tuvieron que hacer un juego más directo y ahí nuestros centrales se sintieron cómodos en esa situación y conseguimos acelerarles, ¿no? El juego. Luego, cuando bajamos un poco, no estábamos tapando bien los pases por dentro y estaba entrando por dentro, y ahí no dábamos tiempo de nuestra defensa a salir y ganar metros, y eso nos hundió un poco los últimos 10 minutos, y ahí se les vio lo peligroso que son, ¿no? Porque con ese volumen de tirar centros y los rematadores que tienen dentro del área siempre es complicado defender. Pero yo me imagino que el plano a nivel defensivo estuvo muy bien, y a nivel ofensivo estuvo bien, pero puedo mejorar también. Okay. Una pregunta. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Ahora este punto, ¿cuánto le puede servir para esta recta final? Ya se viene el cierre de los grupos. En Brasil está prohibido volver a perder como sucedió contra Central. ¿Cuán importantes son esos 2 partidos que le queda frente a Liga y también al Táchira ya como dueño de casa? Una buena noche, profe. Buenas noches. Nosotros no estamos en una posición cómoda, la verdad, en este grupo, ¿no? Estamos con 4 puntos, estamos por detrás de LDU. Pero es verdad que tenemos 2 partidos en casa, pero tenemos un partido fuera contra Córdoba que no va a ser fácil. No es ninguno de los 3 va a ser fácil. Pero creemos que con nuestro equipo, con nuestro modelo, vamos a poder pasar, que el objetivo es pasar. Si es en primero, mejor. Pero el objetivo es pasar de fase de grupos, porque es un calendario muy apretado, un calendario muy exigido, donde tenemos muchos viajes, muchos partidos seguidos. Venimos jugando este es el 4º partido en 12 días que tuvimos. Entonces los jugadores hicieron un esfuerzo muy grande y tendrán que seguir haciéndolo para que podamos pasar, que es el objetivo, llegar a la fase de octavos, ¿no? Y después ahí ya intentar llegar lo más lejos posible de esa competición que es tan bonita y tan especial. Pero seguro que no va a ser nada fácil ganar en Río, porque, como dije a tu compañero antes, si está en fase de grupo de Libertadores es porque tiene mucho mérito y porque ha conquistado su plaza ahí, porque tiene buenos jugadores. Así que vamos a intentar seguir mejorando para cumplir nuestro objetivo. ¿Okay? Buenas noches. Boa noite. Muito bem. Ok, galera. É isso. Jogo. Eu estava gostando do jogo no comecinho, eu vi o Flamengo trocando passes, né? Como a gente faz no Rio. No começo, onde os jogadores ainda não estavam, né, exaustos, né? Porque a exaustão vem, né? A falta de oxigênio, o corpo não está acostumado. A exaustão vem. Eu joguei futebol, vou repetir, nunca fui profissional, nada disso, pelo contrário, mas joguei futebol, desde pequeno, e eu nunca joguei na altitude, né? Então
mesmo jogando pelada, a gente não sabe como é que é, né? A gente acompanha futebol já há algum tempo, e toda vez que os times jogam na altitude, tem esse problema, né? Eu me lembro do Brasil, nos anos 80, tinha que jogar na altitude, era com aqueles times do Brasil que destruíam, né, na América do Sul. Chegava na altitude, era terrível, né, para todo mundo, né? Eu fui agora, um tempo atrás, um ano e meio, 2 anos atrás, no Colorado, aqui no estado, aqui, né? Para Breckenridge, para visitar, ver como é que era. É uma zona de esqui, mas estava verão, né? Mas é altitude, alto pra caramba, também, que nem lá, né? E eu fiquei mal, né? Eu tenho problema de arritmia, então me deu muita arritmia lá, não conseguia andar direito. Então, imagina, nego jogando, né? Mesmo sendo profissionais, né, atletas, é terrível. Você viu ali o Gerson, como é que estava, o próprio Pulgar, que todos os jogos o cara se empenha, né? Joga muito, jogou muito hoje o Pulgar. Para mim foi o melhor. Para mim o melhor não foi Ayrton Lucas, a quem eu não gosto, mas os 2 últimos jogos eu tenho que me render, o cara jogou direitinho. Porque o problema do Ayrton Lucas para mim, principal obviamente é a defesa, mas o principal problema dele, na minha opinião, é ele andar no meio ele tá sempre no meio da lua, ele não é um cara incisivo, um cara que entre para arrebentar, né, assim, como que eu quero dizer, com garra. Ele não é um cara que tenha garra, não é. E quando perde a bola parece que tá tudo bem, sabe. Então eu não gosto de jogador assim, não gosto. Mas esses 2 últimos jogos com o Vasco e agora a liga, né, ele jogou direitinho, né. Achei que o Juninho estava um tanto bem na partida, tanto quanto podia. Ele estava marcando, né, ajudando a marcação. Assim, o que poderia estar de bem, né? Mas a verdade é que foi difícil, né? É sempre muito difícil lá, né? Primeiro tempo, o Wesley cometeu erros bobos, assim, e eu acredito que é por causa da velocidade da bola, mas aqueles escorregões que o Wesley das antigas, de um ano e meio, 2 anos atrás, cometia muito, sempre estava escorregando. Hoje teve umas 2 vezes no primeiro tempo, mas depois ele teve um jogo bom, o Wesley teve um jogo bom, né? E a Arrascaeta perdeu um gol ridículo no primeiro tempo. Não pode, ele recuou a bola para o goleiro, né? Isso não é aquela velha história que a gente vem falando, né, da contundência, né? Que já o Sampaoli já veio para o Flamengo falando em contundência. E antes do Sampaoli, o Flamengo já tinha esse problema, né? Que o Flamengo perde muito gol. Então esse tipo de gol não pode perder, ainda mais jogando lá em cima, né, altitude, entendeu? Não pode, porque não vai ter chances, né? Não vai ter chances. Agora, falando um pouquinho do Pedro, né? O cara entra, a qualidade que o Pedro tem para jogar de costas e levantar a cabeça, ele mesmo com 2 marcadores segurando com a bola e ainda olhando para onde ele vai tocar a bola, é brincadeira. O juiz não deu um escanteio ali no final, que era nosso, e ele também não deu umas faltas que eram nossas, né? Vai falar o quê de arbitragem na Libertadores, né? Já foi muito pior nos anos 80, né? Não tem muito o que falar. Léo Ortiz, no primeiro tempo, ele deu umas vaciladinhas, mas se recuperou, né? E o primeiro tempo foi um jogo parelho. Eu não vi. Eu achei que o Flamengo saiu em termos de percentagem, eu acho que o Flamengo foi 55-45% melhor, né? Aí no segundo tempo a gente sentiu a altitude e o bicho pegou. Eu achava que Bruno Henrique não devia ter jogado esse jogo. Que o Bruno Henrique não vem bem. Mas ele faz gol de vez em quando. Eu tô sempre repetindo. Pois é, mas num jogo desse, você tem que ter, por exemplo, a gente já jogou com o. Oh, caramba, como é que é o nome dele? O Luiz Araújo, na altura. E ele é o único que aguenta a jogar na altura. Ele aguenta, o organismo dele não sente, né? Tinha que ter saído com o Luiz Araújo. E tinha que ter substituído o Bruno Henrique já na metade do tempo, né? Pelo Cebolinha. Porque, em primeiro lugar, o Cebolinha está melhorando. E todos nós sabemos. Quando o Cebolinha veio para o Flamengo, ele precisou de um tempo para se acostumar, né? Agora, voltando dessa contusão longínqua que ele teve, né? Ele precisa de tempo jogado para ele voltar no nível que ele estava. Ele vai voltar, ele está voltando.
né? Então eu achava que já na metade do tempo ele deveria ter, ele e o Luiz Araújo já devia ter entrado, né? Mas não foi assim, né? Vamos fazer o quê? Mas eu não tenho muito do que reclamar do jogo, queria vitória, né? Porque eu não engulo esse negócio de empate, né? Mesmo na altitude. Mas então você é estúpido. Realmente, eu sou estúpido. eu não consigo não ver o Flamengo não ganhando. É uma coisa, acho que minha, né? De flamenguista mesmo, né? Eu acho que não sou só eu. Acho que a nação, a maioria, a maioria dos rubro-negros é assim, né? Mas agora que o jogo acabou, né? E que a gente para mais tranquilo, a gente pode analisar. O jogo não foi ruim para o Flamengo. O Felipe Luiz hoje ele armou o jogo de uma maneira, como ele mesmo falou na entrevista, né, em passes curtos, né, para fazer a galera correr atrás da bola e para eles se cansarem também. Eu achei isso muito esperto, de muita inteligência, né? E a gente viu isso, né? Eles não estavam inteiros no final, não, né? Então foi a tática do Felipe Luiz, muito esperto, né? O cara tem uma inteligência do outro mundo. Só precisa parar de ser um pouquinho teimoso em substituição. Substitui logo. Quando o cara não tá bem, substitui logo, cara, né? Eu ainda entendo, tipo, o Arrascaeta não estando bem, deixar ele no tempo, porque o Arrascaeta é o Arrascaeta, né, cara? Ele é o Zico de hoje em dia do Flamengo, né? De uma bola pode surgir um golaço, né? O que não aconteceu hoje, né? E também não aconteceu contra o Vasco. Mas eu entendo até demorar um pouquinho, mas chega uma hora, tem que substituir, né? O Bruno Henrique, para mim, tinha que ter saído no final. De repente, nem ter saído jogando, entendeu? Porque a realidade o Bruno Henrique, ele tem que ser aproveitado nos piques dele. Ele não está sendo aproveitado assim. Tem sido raro ele estar sendo aproveitado assim. Então, colocava o Plata, mas Plata se machucou um pouco antes, entendo. Então, põe o Cebolinha, caramba. O Cebolinha, ele é o tipo do cara que ele marca, ele ajuda a marcar, né? Mais que o Bruno Henrique. Ele sabe marcar mais que o Bruno Henrique. Não é tão mais, mas é mais, né? Então, põe o cara para jogar logo, né? Se não quer botar o cara logo de cara, eu entendo, mas né, metade do tempo, assim, estourando, coloca o cara para jogar, né? Deixa o cara criar um ritmo no jogo, né? Porque o Cebolinha tem esse problema de ritmo, né? A gente já sabe disso. No Benfica foi assim, ele teve fora machucado lá, para voltar foi difícil. Tanto que ele voltou e logo depois perdeu a posição, porque ele demora a se encaixar, né? E se é um técnico que não tem muita cabeça, como lá o português não tinha no Benfica, ele não deixa o cara mais entrar, né? O Felipe Luiz é um cara inteligente, sabe como o Cebolinha né? Mas tem que deixar o cara jogar, né? A gente vai precisar do Cebolinha agora no Mundial. Ele vai ser peça fundamental com os chutes que ele tem de fora da área, para poder abrir a defesa, né? E abrindo a defesa, o Pedro ali vai deitar e rolar, né? Mas é isso, galera. Não vou me estender muito hoje no jogo, né? Eu sei que vocês estão querendo ouvir outros canais, né? Que tem pessoal aí, os repórteres e tudo da ESPN, né? Da própria Globo, né? Cada vez que eu vejo a Globo, me dá até coceira, que ele só tem nego horrível hoje em dia, cara. Eu gosto da ESPN, que tem muitos repórteres muito bons, né? Na ESPN. E a Band também tem repórteres bons, né? Tem aquele mala lá do Mauro César, né? Que eu gosto muito, né? O gênio dele é um pouquinho fora da curva, para o lado assim chato, né? Eu acho que até ele sabe disso. E se não sabe, tem que saber. Mas ele, para mim, é o melhor comentarista que temos no Brasil, porque o cara ele tem uma facilidade para dissecar o jogo, né? Como foi, que é impressionante, né? Tem outros também, né? Que assim, talvez não sejam tão bons, mas estão quase lá, né? A ESPN tem alguns, né?
Mas é isso, galera. Então é isso. Escuta, me faz um favor. Aí, ó. Se inscreve no canal, por favor. Ajuda o teu irmão rubro-negro aqui. Estou começando, né? Canal novinho. E quanto mais pessoas se inscrevem, mais eu posso trazer coisas melhores aqui pro canal, tá bom? Deixa um like. Não esquece, é só clique, cara. Clique, clique. Pum. Tá inscrito e deixou o like, tá na moral. Eu sei que às vezes a galera tem que dormir, amanhã tem que trabalhar, mas ajuda bastante, né? Se esqueceu hoje, poxa, amanhã, pô, aí, ó, o Flaurubu USA me pediu para mim dar um like, eu esqueci, deixa eu lá dar um like para ele. Vai lá, dá um like para mim, tá bom? E se inscreve aí no canal. Mais uma vez, galera, muito obrigado pela atenção. E se vocês quiserem botar comentário também, coloca, eu respondo vocês. E outra coisa, eu gostaria que algum de vocês, o dia que quiser participar, me diz, né? A gente tem uma reuniãozinha antes para mim mostrar para vocês como a gente vai fazer, e aí vocês participam aqui comigo, tá bom? Quero trazer os meus irmãos rubro-negros da nação para participar, né, dos comentários, ouvir também o que vocês têm para falar, né? Tá bom? Olha, um abraço, um beijo rubro-negro a todos vocês e tenham uma noite maravilhosa. Tchau, tchau.